E hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6, que é uma carta à igreja em Sardes. Então vamos ler, e diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Palavra de repreensão. Agora vem uma palavra também de elogio. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra, que mais uma vez possa falar conosco nessa noite. Ó Deus, que seja como tem sido uma palavra viva, e nos ajude, ó Deus, a entender e aplicar em nossas vidas, primeiro na minha vida e depois na vida da igreja. Eu louvo a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial que nós temos, ó Deus, de meditar na Tua palavra. Fala conosco, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Eu vou usar um pouquinho aqui o pedestal, porque eu vou precisar usar aqui as duas mãos, então vou deixar por enquanto aqui o microfone paradinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Eu trouxe aqui uma fruta, então os irmãos perceberam, o pastor está com embrulho aí, está escondendo, acho que trouxe aqui um lanchinho para depois do culto, né? Eu quero perguntar para vocês, olha, está até... que fruta que é essa? Laranja? É uma laranja? De longe parece uma laranja. A irmã falou que é um limão. O que vocês acham? É uma laranja ou não? Um maracujá? Vamos deixar vocês vir aqui perto, senão vocês vão entender aqui a dinâmica, né? Mas é uma laranja, parece uma laranja, não parece? Até parece um limão, tem limão grande, maracujá. Parece uma laranja. Mas vamos ver se é uma laranja mesmo? Vamos dar uma descascada nela aqui, uma apertada, ver se ela não vai esparramar caldo da laranja aqui. Vamos ver se o que eu trouxe aqui realmente é uma laranja. E eu creio que a maioria dos irmãos concorda comigo, né, que essa aqui é uma laranja. Então nós vamos ver se realmente é uma laranja, tá? Vou molhar aqui a minha Bíblia, né? Então nós vamos espremer aqui para ver se é uma laranja mesmo, né? Não é uma laranja, é um tomate. Ah, parece, mas não é. Entenderam aqui a nossa dinâmica? Deixa eu colocar aqui para não molhar, não derramar caldo aqui. Sabe aquela frase, e com certeza é uma frase, né? Mas eu acho que é uma frase atual,
fala assim: quem vê cara não vê coração. Já ouviram essa frase por aí? Quem vê o exterior ou não sabe o que está no interior. Exatamente é o que acontecia com essa igreja aqui, a igreja em Sardes. E nós vamos pensar com o tema, o problema do formalismo, que é a preocupação de mostrar somente a forma, mostrar somente o exterior. É claro, né, que se vocês chegassem perto daqui, iriam ver que eu preparei a laranja, com certeza, mas apenas para nós pensarmos que às vezes você vê algo com uma fachada muito bonita, nada contra em fachada de igreja, nada contra, precisa ser bonita mesmo, mas o que importa é o que acontece dentro, é o interior. Eu diria que essa igreja aqui, aliás, a carta diz isso, né? Não sou eu que estou só por mim, mas era uma igreja apenas de fachada. Na aparência era perfeita, mas por dentro estava morta. Aí vem a pergunta: qual é a necessidade desta igreja? O que nós poderíamos aconselhar o líder dessa igreja para que ele pudesse reverter essa situação? Talvez, se você prestou atenção na leitura, você vai ver que o texto diz, ainda no verso 1, e fala assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas o que diz aqui, estás morto. O que nós diríamos para a igreja, para que ela pudesse mudar esta linha dessa carta? Só há uma maneira de nós revertermos essa situação, que é um reavivamento espiritual. E nós vamos ver isso no decorrer aqui da nossa palavra, essa questão aqui desse reavivamento espiritual. O que nós precisamos fazer, isso é um chamado para nós também. Lembra que eu falei da outra carta que às vezes nós lemos, irmão, mas isso daí vai acontecer no futuro, é Apocalipse. Então fala sobre o que vai acontecer daqui para frente ou lá para frente, e às vezes nós não damos ouvido ao que nós temos lido e ouvido aqui na pregação. Então nós, como igreja, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Está bem aqui, ó. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então nós precisamos ouvir a mensagem que Jesus escreveu às igrejas através de João, que foi ele que escreveu, que inspirado pelo Espírito Santo. E elas não foram escritas apenas nesse tempo aqui, no primeiro século, digamos assim, ou só para a igreja que estava lá em Sardes, mas também essa carta foi escrita para nós nessa noite. Assim como nós lemos as cartas de Paulo e nós a interpretamos, nós trazemos para a nossa vida, também precisamos fazer isso com as cartas de Apocalipse. Então não é algo assim, olha, mas só para aquela igreja lá de Sardes, ou para as que nós já vimos anteriormente, mas a palavra é para nós também. Pois as igrejas que aqui elas foram constituídas, foram constituídas de pessoas. Igreja aqui não se refere ao templo, mas se refere às pessoas. E nós não podemos olhar para essas cartas como relíquias do passado, mas como espelhos nos quais também podemos nos ver. Então essas cartas são espelhos que nós olhamos para elas, nós entendemos também a nossa vida, a nossa trajetória. Quando João escreveu essa carta, e aqui quando eu falo João, é inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Eu gosto sempre de trazer aqui um pouquinho do contexto para entendermos por que acontece isso com a igreja. A glória dessa cidade estava no passado, e os seus habitantes se entregavam aos encantos de uma vida de luxúria e de prazer. Então, esse era o contexto daquela época, daquela cidade.
E aí você pensa em uma igreja que estava nessa cidade, e essa igreja acabou se tornando como a cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Então isso é muito perigoso. Nós sempre lembramos aqui, o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser o molde, não podemos buscar o molde do mundo, né? Não podemos conformar com o mundo, nós temos que ser a forma para que o mundo possa realmente seguir a Jesus. A igreja então deixou de ser essa forma, era como o sal. Jesus diz isso muito lá em Mateus, ele diz lá que o sal, quando ele não serve, quando ele perde o seu sabor, para que serve o sal? O sal é para dar tempero, o sal não pode ser muito sal e nem pouco, e se você pôr muito ele vai estragar, se você pôr pouco, pode algumas pessoas não gostar, embora na minha casa a Isabel faz isso, ela põe pouco sal, não tem problema nenhum, é ótimo, né? Mas tem um sal, mas se ele perde o sabor, não serve para nada. E também Jesus diz que uma candeia escondida aqui atrás, uma luz aqui, vai iluminar esse ambiente aqui, vai iluminar só essa parte aqui, ó. Então diz que a luz não pode ficar escondida. Então essa igreja aqui de Sardes vivia só de nome. É o verso 2, a parte B, ele diz lá, ó, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, quando a igreja precisa de um reavivamento? Em primeiro lugar, quando vive só de aparência. Eu já falei de novo, eu vou tornar a repetir, e fala assim: eu conheço as tuas obras, tens fachada de que é uma igreja viva, mas por dentro está morta. É a palavra que ele usa aqui, tá? E estás morto. A igreja, esta aqui, tinha adquirido um bom nome, estava em Sardes, a sua fama era notável. Eu diria que essa igreja gozava de grande reputação na cidade. E olha só, para a igreja, os irmãos estão acompanhando aqui as cartas, então veja como isso é interessante. Se você pegar essa carta aqui, você vai ver que não havia nessa igreja nenhuma falsa doutrina que prosperava. Não, a carta aqui não diz isso, não chama atenção. Não se fala aqui dos nicolaítas, também não se fala dos falsos ensinos, nem sequer menciona Jezabel, que nós vimos aí semana passada. E olha bem, então, aos olhos das pessoas, parecia ser uma igreja viva. Quem passava lá fora falava: quero entrar lá, essa igreja é muito boa, olha que bacana ouvir as canções, que bacana ouvir a pregação, é uma igreja excelente, é uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Então as pessoas olhavam do exterior e viam essa aparência, assim que nós podemos ver aqui uma laranja que parecia uma laranja, mas no fim era um tomate. Então, uma outra fruta, já que tomate também é uma fruta, né? Então, de repente, o que parecia ser algo gostoso, e eu poderia trazer aqui, vamos aproveitar para depois do culto chupar a laranja, mas quando eu abri, puxa, é um tomate. Não vou querer salada de tomate aqui agora à noite. Então, é isso que acontece, exatamente isso. A igreja mais parecia um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Já pensou sobre isso? Você já observou isso? Não estou dizendo aqui, não é para você, aqui, mas você já observou isso? As igrejas parecem que mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. E quando Jesus examinou essa igreja de uma forma mais profunda, porque ele sonda o coração, ele vê a mente, o que ele diz no verso 2? Ele falou assim: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Ele não encontrou, tinha apenas a aparência, tinha fama de vida, mas não tinha vida, tinha pompa, mas não tinha o Pentecoste, tinha vida,
quando as pessoas olhavam para ela, mas estava morta quando Deus olhava. A maioria dos seus membros estavam fisicamente vivos, mas perante Deus estavam mortos. Certa vez, um pastor, quero chamar a atenção da igreja nesse sentido, ele marcou um velório na igreja, colocou um caixão bem aqui na frente, né? E chamou cada membro, um por um, vem aqui olhar aqui dentro de quem que está morto. Mas você não vai dizer nada para ninguém. Então as pessoas vinham, olhavam e saíam tristes. Cada pessoa vinha, olhava e saía triste. Os irmãos devem saber essa experiência, né? Ele colocou no fundo um espelho. E a pessoa vinha, quem que está morto? Opa! Via a sua imagem refletida no fundo do caixão. Isso chamou a atenção daquela igreja. Então, de uma certa forma, ele falou assim: se a igreja está morta, a culpa é de quem? É minha, é de cada um que está dentro dessa igreja. Achei interessante essa experiência ou essa dinâmica, né, de chamar a atenção. E às vezes você já fez de uma outra maneira. Isabel já fez lá na escola, talvez você já fez também, talvez você já participou. Sempre a referência é: quem que está ali? Não é o meu irmão, sou eu, está ali a minha imagem refletida lá. Então, se falta um reavivamento, a culpa não é do meu irmão, a culpa é minha. Essa foi a mensagem que ele transmitiu para a igreja naquela noite. Nós temos dificuldade muitas vezes, irmãos, falamos isso, até falamos quase isso, né? De olhar para dentro de nós mesmos. Lembra, é muito mais fácil você falar do irmão, você apontar o dedo para o irmão, você ver o defeito do irmão, é muito mais fácil, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós. Nós precisamos entender que o mundanismo tem adoecido a igreja, e o pecado mata o sentimento mais elevado e petrifica o coração. É isso, essa chamada para aquela igreja lá, e também para nós. Eu digo que eu tenho que aplicar para nós também, para mim primeiramente, e depois para a igreja, para quem vai assistir, quem sabe aí num outro momento. A palavra também é para você, não é para o meu irmão que não está aqui, não é para a igreja X ou Y, mas é para nós. Por isso que você está aqui nessa noite, para poder ouvir essa palavra. E quando vem essa questão do pecado, isso é interessante. No começo, quando a pessoa peca, vem a dúvida, vem o medo, vem a tristeza, mas depois a consciência cauteriza, a pessoa perde a vergonha, aí para ela não é mais pecado. A igreja também precisa, para ter um avivamento, verso de segundo lugar, quando há cristãos se contaminando abertamente com o mundo. Está no verso 4, e diz aqui: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram. Aqui eu usei o contrário, tá? Para entender que havia ali pessoas, ou a maioria, que se contaminava. Então é preciso um avivamento quando a crente se contaminando abertamente com o mundo. Suas obras não são íntegras. É isso que nós lemos ali. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está muito longe. Isso que a palavra diz em Isaías 29, 13, a parte A. E os versos 15 e 16 diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se oleiro, olha assim Isaías falando, então fazem os erros às escondidas. Quem está nos vendo?
A quem nos conhece? Então ele fala: que perversidade, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. É assim que viviam os cristãos aqui de Sardes. É assim que vivia, ou a maioria. O texto diz que tem um pouco que não se contaminou. Então a vida desses membros aqui de Sardes estava manchada pelo pecado. Diria que viviam um faz de conta. Isso é religião ou religiosidade. E Jesus diz que as pessoas assim são como sepulcros caiados. Ele diz que essas pessoas, elas são bonitas por fora, assim os sepulcros, né? Bonito por fora, mas por dentro está cheio de putrefação. É assim que vivem as pessoas apenas de aparência, demonstram uma coisa, mas não vivem. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, verso 5, são que as pessoas que ostentam a aparência de piedade, mas negam o seu poder. Assim está vivendo os cristãos em Sardes. O que Deus quer? Vamos trazer para nós então, já que a ideia aqui é aplicar, né? Deus quer de nós obediência, Deus quer a verdade lá no nosso íntimo. E a pergunta que eu queria deixar para nós, aliás, são duas perguntas, e você pode responder para você, é como que está a nossa vida, a minha e a sua, nesse sentido. Nós estamos vivendo apenas de aparências. Você já pensou sobre isso? Você prega uma coisa, mas vive outra. E nós falamos hoje de manhã, aliás, falamos sobre Caim e Abel, mas aqui de novo, né? Caim ofertou a Deus. Ele fez uma oferta a Deus, não fez? Ele ofertou. Abel fez uma oferta, Caim também fez. Mas a sua vida e o seu culto foram rejeitados. Então Caim também, ele ofertou, ele cultuou a Deus de uma forma aparente, mas Deus rejeitou o seu culto. O povo da época do profeta Isaías, isso é muito interessante. E depois você pode ler lá, não sei se algum dia você já leu, porque diz lá que o povo comparecia ao templo. Então havia esse momento do povo subir lá para adorar a Deus. Lá diz que o povo estava no templo, mas qual era o problema? Olha, pastor, mas o povo ia ao templo e o povo estava lá, e ali eles serviam ao Senhor, ali havia a cerimônia, mas qual o problema? Então, por que Isaías chama a atenção do povo? Então diz lá que o povo comparecia ao templo, mas Deus estava cansado de suas cerimônias, sem o acompanhamento de uma vida santa. Deus falou assim: olha, o que vocês fazem aqui não está do meu agrado. O que vocês estão fazendo aqui é apenas de aparência. É o que aconteceu lá também com o profeta Isaías. E nós temos aqui um outro exemplo. Então eu estou trazendo aqui exemplos do Antigo Testamento, mas quando Deus chama a atenção do povo. O que eu quero de vocês é que vocês possam rasgar o coração, que vocês possam se arrepender, porque o culto de vocês, olha, isso não me agrada, é apenas para que os homens possam ver, é apenas de aparência. Encontramos também no Novo Testamento um outro exemplo, foi de Ananias e Safira. Eles estavam no culto, não estavam? Eles participavam do culto, não participavam? Eles não fizeram uma oferta para o Senhor? Fizeram. Estava tudo bem, não estava? Para a igreja também estava. Por quê? Nós vemos apenas a aparência, não vemos o coração. Então, o que Ananias e Safira fizeram naquele momento foi para promover os seus próprios nomes. Nós vamos ver que eles combinaram, ele e a esposa, de dar apenas um valor do campo que eles haviam vendido, e reservou a outra parte. Chegou lá e falou: não, está aqui, nós vendemos o campo, está aqui o valor total. Pá, perante a igreja, é excelente, né? Imagine você ter alguém aqui que vem aqui e fala: olha, eu vendi um carro por 100 mil,
Tá aqui. Ótimo, né? Mas o carro custava 200 mil. Ele reservou 100 para ele. Não tinha problema. Esse não é o problema, porque o dinheiro é dele. Ele oferta quanto ele achar que ele possa dar. O problema é que eles mentiram. É que disseram assim: olha, nós vendemos o campo por esse valor. Mas era uma igreja. Não estava lá os apóstolos, não estava a igreja que adorava a Deus, mas tinha alguém ali, um casal que apenas adorava a Deus de aparência. E qual foi o fim deles? Morreram. Não é assim? Morreu Ananias, aí depois viu a esposa, morreu também, porque estava de acordo com o esposo, mentiu e recebeu ali, naquele momento ali, a paga. Eu diria que por baixo daquela respeitável congregação, seja aquela que reunia lá, quando Isaías chama a atenção do povo, esta que eu lembrei aqui de Ananias e Safira, esta aqui que Jesus chama a atenção aqui em Sardes, havia impureza escondida na vida dos seus membros. É aqui que está o problema. É aqui que nós precisamos tomar, como diz alguém, tomar tento. E a pergunta que eu queria deixar para nós, outra pergunta aqui: será que não está acontecendo conosco isto hoje? Como que você adora a Deus? Só de aparência? Ou eu também? Então nós precisamos olhar e pensar nesse sentido, porque os cristãos aqui de Sardes não tinham coragem de ser diferentes. Estavam numa cidade muito boa, ali o nome deles era, elogiado. Então eles não tinham esta coragem de ser diferentes. Eles eram como Sansão, e não como Daniel, porque Sansão, depois ele resolveu no final, mas ele estava no meio ali. Ele servia a Deus, mas também casou com uma mulher que não servia a Deus. Então ele viveu essa vida. Mas nós olhamos para Daniel, e diz o texto que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele podia fazer isso? Podia, porque estava na Babilônia, estava longe da casa dele, do país dele. Mas ele falou assim: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, não vou deixar meu coração se contaminar. Ele é um cristão não só de aparência, mesmo longe. Ali falou: aqui também eu vou servir ao meu Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou servir ao meu Deus. Sabe, irmãos e irmãs, nós somos como a semente de trigo. Eu coloquei nós aqui, que eu também estou no meio, né? Que às vezes não quer morrer. E Jesus disse uma palavra bem pesada nesse sentido. Ele fala assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João capítulo 11, aliás, capítulo 12, verso de número 24. E não é assim mesmo? Precisa morrer, precisa transformar para produzir, para brotar. Aquele que vive de uma forma egoísta, que preserva a sua vida para si mesmo, não pode produzir qualquer benefício, porque é uma semente que jamais foi plantada. Ela está aí por cima da terra, apenas de aparência. É trigo? É, que legal, é trigo, mas ela não morreu, é apenas uma semente. Em terceiro lugar, a igreja precisa de avivamento quando perde a dimensão da presença poderosa de Cristo e do Espírito Santo. Então preste atenção o que diz aqui já no começo da carta aqui, ó. Jesus conhece as igrejas. Ele não escreveu uma carta, já falei aqui, né, circular, para que
pudesse ser lida em todas as igrejas, mas aqui são cartas particulares, nomeadas, tem nome, tem igreja escrita aqui. João não pegou e mudou o nome, vamos mandar lá para Tiatira, lá para Éfeso. Não, está aqui, Sardes, e conhece a nossa vida, conhece o nosso passado, conhece os nossos atos, conhece as nossas motivações. A Bíblia diz, não está aqui, mas você pode voltar comigo aí, capítulo 1, verso número 14. Diz aqui, Apocalipse 1, verso 14, diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Eu vou ler aqui: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Então, ele vê tudo, é um Deus que tudo sonda. Já lembramos aqui o Salmo 139, verso, todo ele, né? Mas o verso primeiro fala: Senhor, tu me sonda, me conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda eu não falei, mas a palavra já veio à minha boca. Então, antes que eu soltasse a palavra, essa que vai vir daqui a pouco, Deus já sabia. Então ele nos conhece e sabe, irmãos, sem santidade não pode haver salvação. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem vida com Deus aqui, presta atenção, não haverá vida com Deus lá no céu. Sem viver uma vida de santidade aqui na terra, não vai haver glória lá no céu. Nossos nomes podem constar, né, e registrados no hall de membros desta igreja, e como está. Mas o que isso vai adiantar se não está no hall de membros, no livro do nosso Deus? Essa que é a diferença. Nós precisamos ter sim o nosso compromisso com a igreja, e precisa ter um nome aqui, mas isso só não basta, que vai passar, vai acabar. Esse nome aqui vai mudar. Nós vimos lá um nome novo, Pedra Nova. Aliás, eu ouvi o pastor Hernando de Lopes falando assim que o nome não vai mudar. Interessante, vai ser o mesmo nome, mas vai ser mudado de uma outra forma, mas não vai ser como este aqui. Então, não basta ter o meu nome aqui registrado aqui nesse livro aqui da terra, mas tem que estar no registro do livro do céu. Nós, como igreja, precisamos passar por um avivamento, ou enfrentaremos o que o pastor fez, aquela dinâmica lá, um sepultamento. Ele chamou, falou: olha aqui, a igreja está morrendo, então a culpa é de quem? Vem aqui ver quem é o culpado pela morte da igreja. É assim que foi aquela dinâmica. E somente o sopro do Espírito Santo, que é o sopro de Deus, que pode fazer um vale de ossos secos se transformar em um exército. Não é assim que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo sopra sobre a igreja moribunda e levanta. Essa foi a chamada aqui. A palavra é tanto que sempre é para que se arrepender. Não é, olha, eu conheço as suas obras e a maioria estão vivendo de aparência, então vocês estão acabados mesmo, vocês vão morrer, não tem mais jeito. Não é essa a palavra. Arrependa-se, volte ao primeiro amor, como nós vimos lá em Éfeso. Essa aqui é a palavra. Quando ele sopra, a nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando o Espírito Santo sopra, nós temos deleite na oração. Você tem prazer em conversar com Deus. Não é só aqui na quinta-feira, não, mas todos os momentos. Quando o Espírito Santo sopra, nós somos tomados por uma alegria, eu diria uma alegria indizível, não tem como explicar. A alegria que bota no coração quando Deus mexe conosco, quando Ele faz uma obra, e quando Ele sopra, testemunhamos de Cristo e o seu poder. Aí nós somos testemunhas do nome de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja se levanta da morte, do sono do mundanismo, para servir a Deus com entusiasmo. Essa que é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. Só o Senhor tem poder para despertar a igreja. Uma igreja fraca é fortalecida, uma igreja morta recebe vida. Quando o Espírito Santo age, somos levados a colocar nossas vidas em ordem perante Deus e perante os nossos irmãos e irmãs. Aí a confissão,
há arrependimento, há perdão, há mudança. O Espírito Santo infunde em nossa vida, então há um reavivamento. Essa que é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero concluir que possamos orar em alto e bom som, como o profeta Abacuque orou. Ele falou assim: aviva, Senhor, a tua obra no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra em minha vida. Abacuque 3, verso de número 2. Depois você pode ler lá na íntegra lá o que ele fala. Aviva, Senhor, toca na minha vida, mude a minha história, abra os meus olhos para poder entender a tua palavra, para poder de novo, Deus, poder servir a ti com alegria. Que Deus possa enviar sobre nós nesses dias um poderoso avivamento. Nós vamos ouvir uma canção. Está aqui no texto completo, né? Vamos ouvir uma canção e depois nós vamos orar. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos orar? Pai de amor, nesse momento, Deus, reconhecemos muitas vezes que temos pecado e temos buscado apenas a aparência. Nos ajude, ó Deus, a viver de uma forma total o Evangelho, não apenas pro forma-se, mas que lá no nosso coração nós possamos, ó Deus, viver a Tua palavra. Sopra sobre nós, ó Deus, sobre o Teu povo, mais uma vez, e chama a nossa atenção, reaviva, ó Pai, a nossa vida, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, que o Senhor possa nos usar com poder, que não sejamos apenas de aparência, mas que possamos viver de fato, de verdade. Nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, oramos no nome de Jesus, amém.